Olá, bem-vindo ao terceiro episódio do nosso Boteco Bebop, o podcast criado pela Bebop Branding aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O podcast que nasceu para a gente falar um pouco da nossa profissão, do que a gente acredita, de construção de marca, propaganda. No primeiro episódio a gente falou de mulheres na propaganda, foi super bacana. No segundo episódio falamos de branding. E dessa vez a gente vai falar de um tema que eu acho que a gente não vai esgotar, que eu acho que vai ser um bate-papo mesmo, um grande boteco, que vamos falar de processo criativo. É isso aí. Aqui na bancada a gente manteve Bruno Bigarella, meu sócio. Opa, tamo aí. Camila Ferreira, diretora de arte. Temos um novo integrante do Bebop na bancada, Felipe Melo. Boa noite, meus consagrados. Tava quanto tempo de férias? Ficou quase 2 meses de férias, meu Deus do Nem conto mais, nem sei mais. Tem vaga lá pra trabalhar? Essa voz que vocês estão ouvindo aí, a gente ficou muito feliz que ele topou vir, porque é uma das pessoas, acho que mais qualificadas para falar do assunto de processo criativo. A gente está falando de Ado Biagi, ele é diretor de arte, redator e professor há 10 anos da UCDB de criação. Ado, dá um oi pra galera, Ado. Ô, gente, obrigado pelo convite, viu? Muito, muito feliz. Eu tô vendo bastante gente que eu já conheço, pessoas que eu estou conhecendo. Olha, muito legal, muito feliz. Valeu, vamos falar. Processo criativo é fundamental. Para começar a falar, a gente vai fazer umas provocações, mas eu quero que eu assisti alguns vídeos do Ado, eu aconselho a assistir os vídeos que o Ado... É um youtuber nato. Você viu? Não é, se tudo der errado, tem essa veia ainda aí pra atacar, sabe? Eu gostei muito. Ado, define... A gente vai falar de processo criativo e o Dado vai definir o processo criativo em 2 etapas. Define pra gente, Ado, o processo criativo. Processo criativo de 2 etapas. Ó, isso vai mudar a sua vida. Vocês que estão escutando Isso. o podcast, vai mudar a vida de vocês. Isso que eu gosto. Processo criativo que eu ensino na sala de aula, ele é super complexo. E ele é difícil de decorar. Então eu sugiro que as pessoas peguem papel e caneta e anotem. Ele funciona assim, ó. Passo 1. Senta a bunda na cadeira e faz. Passo 2. Levanta a bunda da cadeira e faz a ideia acontecer. Pronto. Pessoal, muito obrigado. Esse foi o Muito nosso obrigado. podcast de processo criativo. É isso. Resumir todos os livros de processo criativo resumidos em 2 etapas. Parabéns. Assim, eu fiz essa provocação de propósito, porque falar de processo criativo, eu acho que eu gosto disso que ele falou, que se resume a isso, a sentar, bumbumzinho na cadeira e fazer. Então, quando a gente sabe que é isso, eu resolvi organizar nosso podcast da seguinte forma. O que acontece antes de sentar a bunda na cadeira, o que a gente precisa disso, né? O que acontece durante e depois. Isso é interessante, porque o que eu acho que a gente tem que falar aqui, a gente não vai dar a fórmula mágica, mas a gente vai falar um pouco das ferramentas que você precisa para criar. Está no ar, Boteco Bebop. Eu acho que eu quero começar a falar do processo criativo do antes. Quando eu falo do antes, e acho que isso é essencial se você perguntar para qualquer pessoa, né? Para você ser um criativo, você precisa de repertório. Você se alimentar e você se enriquecer. Então, quando a gente está falando de antes, eu acho que é isso. Antes é você se alimentar, se enriquecer. E eu vou falar um pouco para os nossos convidados como que ele entende isso, como que se alimenta e como que ele trabalha isso. O Bruno, que é meu sócio, ele é diretor de contas aqui, mas ele foi diretor de arte muito tempo também, então ele tem muita propriedade para falar. Para mim, a criatividade é como se fosse um músculo, sabe? Uma musculatura, uma coisa que você... Quanto mais você exercita, melhor você vai ficando, né? E essas vivências, essa experiência que a gente adquire, na verdade, a gente consegue pegar em vários aspectos da nossa vida. Esse processo que a gente está tendo agora, conversando com vocês e trocando ideia e ouvindo vocês falando, vai sair um conteúdo interessante para a gente ter um processo criativo aqui. Particularmente, como eu já fui diretor de arte antes... conseguir juntar várias coisas, esse mindset do diretor de arte, e hoje como eu trabalho como atendimento, é interessante porque eu já consigo mais ou menos entender como que um diretor de arte pensa na hora de, às vezes eu fazer um briefing, elaborar alguma alteração, revisar algum conteúdo e tal, e por várias vezes a gente senta para fazer esse processo junto e a gente construir uma coisa interessante. Cami, você falou uma coisa muito legal. A Camila estuda a criatividade também, eu queria que você falasse um pouco, e como a importância desse repertório que você acha.
Eu gosto muito de ler sobre o assunto, de pesquisar. E eu fiz alguns cursos online com Murilo Gun, que é um cara que eu acho super criativo, ele é que muito trabalha... Eu fiz também o curso dele. Você fez o Desbloqueando a Criatividade? Na verdade, eu fiz o Criando Crianças Criativas. Eu fiz o Desbloqueando. A gente podia trocar Vamos ideias. trocar materiais. Nossa, vamos falar sobre Mas isso. eu queria que vejo vocês falassem muito... sobre isso. fiz o eu curso vejo dele muito também. blog, eu vejo todos os textos que ele escreve. Eu acho ele um cara que tem propriedade para falar sobre criatividade. E ele não chama criatividade de criatividade, ele fala que criatividade deveria se chamar combinatividade. Combinatividade, exatamente. Né? Que é o quê? É o exercício de você pegar tudo que você tem de repertório e combinar de maneiras diferentes. Né? E que as coisas que foram inventadas, elas não vêm do zero, elas vêm de algum lugar. Né? Ele até cita um exemplo num artigo que ele escreve da prensa do Gutenberg, né? Que foi a primeira impressora inventada. Ele fala que ele tirou a ideia de duas máquinas que já existiam, que era a prensa de uva e a máquina de cunhar moedas. Então, ele juntou as duas funções e formou uma terceira coisa. Então, ele combinou ideias que já existiam e formou uma coisa nova. E eu acho que criatividade, ela é basicamente você solucionar problemas. E a gente usa isso em tudo na vida. Não só na publicidade ou na direção de arte, enfim, igual o Bruno falou, que ele aplica também tudo que ele tem de embasamento para trabalhar no atendimento. Então, eu acho que repertório é essencial. Quando a gente fala de criatividade, processo criativo, a gente precisa ter repertório, a gente precisa saber da onde vai vir uma ideia. Não existe o insight do zero. Ele passa por um processo de você lembrar e relembrar de coisas que você já viu, já viveu, já pesquisou, ou lugares que você já visitou. E eu acho que esse repertório, ele não é só da publicidade ou da arte. É um repertório que pode vir de música, que pode vir de viagem, enfim. Tudo que a gente vivencia de uma forma geral, ele entra como bagagem e isso, de alguma forma, vai te ajudar em algum processo criativo. Eu acho, assim, incrível essa mudança de palavra de criatividade para combinatividade, porque eu acho que ela é bem autoexplicativa e resume bem o que eu acho que a gente precisa ter. E hoje a gente estava batendo papo na criação, quanto mais a gente trabalha, a gente sente se esvaziar aos poucos, né? A gente sente que a gente precisa se reabastecer. Felipe Melo, como que você hoje tenta repor esse repertório criativo, sabe? Como é que você faz isso para se manter sempre pronto, assim? Na verdade, o processo criativo, eu costumo brincar que a gente tem uma gaveta dentro do nosso cérebro que a gente guarda tudo que a gente lê, ouve, vê e tudo mais. Então, a partir do momento que essa gaveta se esvazia, você tem que estar sempre se alimentando, se reabastecendo daquilo que você acha criativo e daquilo que você também não acha. Quando a gente se sente assim, eu busco referências não só de propaganda, como a Cami falou. Tudo que a gente vê pode virar uma referência. Clipes, séries. Hoje ainda a gente estava falando sobre a qualidade de clipes e tudo mais. Tudo isso pode virar uma combinação que lá na frente você consiga resultar em algo criativo. Quando a gente para ver que desabasteci, isso aqui está vazio, a gente busca referência, lê livro, lê matéria e mais, conversa entre si também. Acho que é uma coisa bem interessante porque cada um tem uma vivência, cada um tem um processo, cada um tem uma forma de pensar a criatividade, de buscar referência. Então, isso também ajuda bastante na hora que você está ali na frente de algum problema que precisa ser solucionado com criatividade. É interessante, porque o que a gente chama de referência, às vezes é aquela coisa que a gente gosta e a gente guarda, mas tem coisas que não faz parte do nosso interesse que vão ser de referência. Então, exato. Eu falei muito isso hoje, eu achei batendo papo. Talvez eu goste de série, aquilo é uma referência, mas eu tenho que olhar para um documentário, olhar para alguma coisa. A gente cai naquilo que a gente conversou também do iniciante, né? Que quando a gente começa algo novo, quando a gente vê algo novo que a gente nunca viu ou que a gente nunca fez, a nossa cabeça se expande, né? Para novos aprendizados e novas possibilidades. Só para dar um gancho no que o Bruno falou, você sabia que isso, na verdade, quando você fala do cérebro como um músculo, isso, na verdade, é um fato, é físico. Só para você, é físico. Quanto mais você lê, mais você absorve informação, mais conexões os seus neurônios fazem. Então, quando a gente fala sobre o cérebro realmente é o músculo, ele realmente é o músculo. Ele faz mais conexões. Aumentam a quantidade de conexões neurais na sua cabeça conforme você absorve mais informação. Tem uma coisa muito legal que a gente está aqui falando, a gente está falando muito sobre o nosso abastecimento de informações através de artes, séries, etc, etc. Exercício físico. Exercício físico
libera a endorfina, adrenalina, libera Sim. uma série de outras coisas no Oxigena organismo que o corpo. oxigena o seu corpo, que faz você também ficar bem. Então não são só processos que a criatividade usa para quem usa a criatividade para trabalhar, que é o nosso Sim. caso, né? Então, por exemplo, a quem não trabalha especificamente com criatividade ou com criação publicitária, também usa a criatividade todo dia. Então não é uma coisa que é restrita, por exemplo, ao universo dos artistas, ao universo dos designers, dos Sim, publicitários. sim. É As solução pessoas de precisam problemas, entender né? E a gente tem- soluciona o tempo E inteiro. tem um negócio assim fantástico. Das competências do profissional do futuro, né, que existem, que o World Economic Forum solta de 5 em 5 anos, nenhuma é habilidade. É habilidade profissional, sabe? Olha, você tem que Sim, saber sim. bater o martelo no prego direito. Não é. Todas Não elas é. estão ligadas a algum tipo de inteligência emocional. Sim. Inteligência emocional, aliás, é um dos itens, tá? Mas o terceiro da lista de importância é criatividade. criatividade. Terceiro. O primeiro você falou. É resolução de problema. Sim. Muito É o bom. primeiro. É o primeiro da item da lista. Eu quero um profissional não que acelere a minha produtividade. Não, eu quero um profissional que resolva problemas. É isso daí, exatamente. Então, criatividade é o que você matou a charada ali, sabe? É resolver problemas. Se você souber resolver problemas complexos sem ficar muito... sem entrar num estado de ansiedade, sem entrar num estado de nervosismo, nossa, o problema é muito grande, eu não vou conseguir resolver. Aí você tem o profissional que você quer na sua vida. Porque essa pessoa vai olhar para o problema e ela vai atacar o problema de maneira Sim. lógica. Sim. Ela vai de atacar maneira o assertiva. problema de uma maneira com um processo. Que é Isso o antes mesmo. do sentar a bunda na cadeira, né? Sim. Acumular informação, repertório bom. e aí seguir a partir dali. Então, é fundamental. Não tem uma... É uma coisa que as pessoas elas vão perceber rapidamente que tem coisas que o computador faz Não para faz. nós Nossa. Exato. e que fazem melhor do bom. que a gente. E eu quero puxar esse tema aqui. Exatamente, eu ia O Ada, falar eu tô É. te deixando por último na roda, porque Eu eu já quero entrei sempre a sem sua... querer, né? Não, mas eu quero a sua opinião, porque a sua opinião ela é de um estudioso também. Quando eu falo de repertório, eu queria saber, quando você está na aula de criação, o que você orienta os seus alunos na captação de repertório? Como é que você fala para eles isso? Você dá umas dicas assim, olha, você tem que ver isso. Como é que funciona para você? Olha, eu como tenho bastante experiência também de mercado, então eu acabo falando muito da minha vida. Acho fundamental para quem é professor de criação publicitária. Aí é uma questão pessoal, tá? Eu não sei se isso é um padrão, mas isso é uma opinião pessoal. Eu acho que o profissional de criação, o professor de criação publicitária tem que ter vivência. Eu concordo. Ele tem que ter Eu também vivência, ele concordo. precisa ter passado por algumas Exato. coisas que acontecem no Sim. mercado. E eu continuo passando, As porque na verdade ainda provações não do estou mercado. fora do mercado. Continuo trabalhando, fazendo freelance, então continuo passando Sim. as nossas coisas boas e os nossos perrengues. Então eu acabo falando muito sobre a minha vida. Eu conto uma história bem curta que é o seguinte. Quem me conhece bem sabe que eu sou motoqueiro. Eu adoro moto. Sim. Eu tenho uma moto bacana, tenho uma Harley, não é gigante, daquelas enormes, carésimas e tal, mas eu tenho uma Harley que foi fruto de um trabalho difícil, mas eu consegui ter ela. E é muito legal, adoro moto. Sabe quantas vezes eu criei campanha para Harley Davidson? 0 vezes. Foi um total Foi de tudo pra 0 mim, vezes. Mas eu já Isso que eu ia fiz falar. muita campanha para vender Titan. Para vender Titan já fiz bastante, para vender YBR, para vender Bis. Então, eu acabo contando isso para eles. Não adianta eu ficar fechado no meu mundo das coisas que eu gosto, das séries Sim, que eu muito amo, bom, muito no bom. meu mundo descolado, das trilhas sonoras maravilhosas, e eu não ouvir a Anitta. Concordo? Exato. Concordo. Exato. Então, Não que não seja uma trilha sonora maravilhosa. que não né? seja, que não seja maravilhosa, mas ela é a pessoa mais pop, né? Aquela pessoa que tá mais sabe, Pablo Vittar. Preciso pelo menos saber quem são Quem essas é, pessoas. o que ele fala. E essas são as referências que nós temos que ter quando a gente trabalha com concordo. criação. Sim. Então eu acabo contando essas historinhas sobre as coisas que eu gosto de verdade. Ó, isso aqui eu consumo como entretenimento, gosto disto, mas como publicitário, meu gosto é nenhum. Muito legal. A gente não sabe Sempre que Eu job não vai tenho cair na nossa gosto. mão Eu amanhã. não tenho gosto. Fala, Eu Camila. queria citar o que aconteceu comigo, que foi na websérie. Porque a gente precisava desenvolver um roteiro baseado num romance adolescente, uma trama que fosse bem água com açúcar, né? E eu não consumo isso também. Eu também não assisto esse tipo de filme. E aí eu precisava ter esse repertório. Então, às vezes, é o que você está dizendo. Nem sempre o repertório que a gente precisa é aquele que a gente gosta. A gente precisa absorver de Sim. tudo, porque uma hora a gente vai precisar dele. Camila, explica melhor pra quem tá ouvindo o que é a websérie que você tá A falando. websérie foi uma websérie que a gente fez para o Bosque dos Ipês, que se chama, né, Um Amor de Férias, que era uma crise adolescente de uma menina jovem com a sua irmã, e a irmã tentava
arrumar um namoradinho pra ela, e a websérie trata disso, né? Delas tentando se encontrar um namoradinho e decidir se ela fica com um ou com outro, aquele velho probleminha que para um adolescente é um problemão, né? Então eu me vi tendo que estudar isso também, né? E vivenciar o que as pessoas estavam falando, o que elas estavam assistindo. E aí entra o que o Felipe falou. Eu me baseei muito no repertório de quem estava à minha volta. Porque as meninas, que foi a Alissa, que me ajudou a escrever, que foi a Rafa na época. Então, todo mundo consumia isso. Então, além de eu ler e estudar sobre o assunto, eu queria ouvir as opiniões de quem consumia isso também. Porque era quem eu queria atingir, a gente discutiu muito, Ada. Eu sou, acho que um pouco mais velho, que eu falava, olha, Cami, o que eu tô falando pra você no roteiro é a comédia romântica nos 80, que ela não é mais atual, sabe? Na comédia atual, as meninas não lutam entre si, tem todo um pensamento. Competição feminina. Então, eu não posso mais ser um parâmetro, né? A comédia romântica mudou muito, e é muito legal isso que você falou da gente se alimentar. Sim. Tem essas coisas, por exemplo, eu não gosto muito da porta da criação fechada. E eu vim desse universo, eu sou também um pouco mais velho que a maioria, né? Não sei se eu sou mais velho que você, mas depois a gente discute a nossa idade, né? No outro podcast, a gente faz um podcast sobre idade. O que acontece? Eu vim de uma geração que a porta da criação era fechada. A porta da criação ela estava fechada, o cliente não adentrava essa porta e as mídias sociais não permitiam o contato direto da criação e nem nada disso. E hoje a minha opinião mudou. Eu acho que a criação precisa sair mais de dentro do escritório, conhecer mais os processos do cliente, estar mais envolvido e não depender tanto assim do seu atendimento. Muito bom. Né? Então, eu acho importante isso hoje no processo. Você falou sobre isso. Conversar com as pessoas que consomem. Tudo bem, elas estavam perto de você naquele momento. Mas se elas não estiverem perto de você, você vai recorrer a quem? Você tem que recorrer aonde elas estão. Então, talvez você tivesse que visitar uma escola de ensino médio. A gente faz isso. Exatamente. A gente foi... o Felipe, ele acabou de... Ele e a Camila foram na Dom Bosco falar com estudantes para... Exato. Né? Aí, não, e eu ia falar também... Nada disso é combinado, tá? É verdade. A coisa que você falou, que a porta da criação tem que estar sempre aberta, também é interessante para todos participarem do processo criativo. Isso é muito legal. Não só a criação, atendimento, produção e mídia, e todo mundo conseguir também dar a sua parcela de contribuição para o resultado final que seja interessante, porque cada um tem uma bagagem, cada um tem uma vivência, e isso, acho que o processo criativo tem que envolver toda a agência, todo mundo tem que estar ali pelo menos um pouco, porque um entende um pouco mais de uma coisa, o outro entende um pouco mais de outra. O que o Ado falou, eu acho que também existe uma coisa antiga, quando a porta da criação fica fechada, a criação tem um status de criação. É quase um lugar sagrado ali. Isso daí é muito nocivo. Assim, eu vou falar que a gente teve um job de Cicred que nosso atendimento, Beatriz, ela fez a letra do jingle. Exato. E ela se envolveu, e eu gosto disso, que a mídia se envolva criativamente, isso muda totalmente. Muda a dinâmica. Eu acho isso fundamental. Assim, quando você tem a criação separada, até isso era assim, fisicamente na agência, a criação era no última sala, no último lugar, no último degrau, no último espaço, lá não sei aonde, onde ninguém podia ir. Você entrasse lá e as pessoas... Não, você está atrapalhando os deuses do Olimpo a trabalhar, você está atrapalhando o processo criativo. Não, olha, isso não pode acontecer. O Bruno ele ocupa a função de diretor de contas, e a gente senta frente a frente. Eu estava fazendo um jingle lá, eu falei, Bruno, senta aqui do meu lado e vamos compor junto, assim. Ele sentou, compusemos o jingle juntos, foi o jingle que ganhou o prêmio Blink, assim. E é isso, e foi natural, e é muito interessante. Eu participei do processo de produção também, assim como o Ado falou, nesse projeto que eu citei, e para mim foi extremamente rico, porque a gente absorve uma série de informações que a gente não tem, às vezes, por falta de vivenciar o processo, né? E para mim foi muito legal, eu tenho certeza que essa bagagem que eu adquiri, eu vou conseguir colocar nos projetos adiante. Sabe que hoje, particularmente sobre meu outro alter ego, né, o de professor, ele é o Bruce Wayne, tem enfim. Pode escolher um outro. Milionário igual o Bruce Wayne. O milionário eu não sou ainda, mas enfim. Então o meu alter ego de professor hoje estava participando de uma mesa lá na faculdade, exatamente sobre isso. Qual que é o nosso grande mistério hoje na universidade? A falta de comunicação entre os cursos. A gente não fica sabendo o que o outro curso do meu lado, meu vizinho, meu amigo,
Eu encontro o cara na sala dos professores, encontro a pessoa na sala dos professores. A gente se conversa, a gente conversa sobre a vida, mas eu não sei com o que ele trabalha, com o que ela trabalha, quais são os projetos. Hoje nós estamos lá para falar disso, para trocar experiência. Então, eu acho que as coisas funcionam melhor quando as pessoas trocam. Por isso que quando vocês, e eu já vi vocês subirem nos palcos para ganhar prêmios algumas vezes, tá? Eu vejo a equipe subir. Eu acredito no organismo da equipe, mas eu sei que a ideia vem de alguém. Isso tem que também ser dito, né? Olha, eu sei que esse prêmio é nosso, mas eu sei que quem deu start aqui foi esse pessoal. Então é importante que dentro da agência as pessoas saibam, mas é importante para quem vê de fora como esse organismo funciona junto. A equipe é legal. Então, porque se der errado para a equipe, não vai dar errado para a criação. Vai dar errado para a faxineira, vai dar errado para o atendimento, vai dar errado para o telefonista. A gente não combinou, mas já tá bacana. Eu acho que a gente, eu gosto de organizar nossos pensamentos. A gente falou que o processo criativo é complexo, se a gente tem 2 etapas, sentar a bunda na cadeira e depois levantar e executar. A gente tá no antes. O antes, eu acho que a gente falou muito de repertório. E outra coisa que eu acho que é muito importante, você falou, e as empresas, isso que você falou, não só as agências de propaganda, criar ambientes que favorecem a criatividade. Isso parece uma bobagem, mas eu trabalho em vários lugares, é um desafio que eu aprendo todo dia, criar ambientes que favorecem a criatividade. E o que significa isso pra gente, pelo menos pra mim? Eu falo muito que o meu papel lá dentro, como diretor de criação, que eu sou quase um maestro, assim, eu não preciso saber tocar todos os instrumentos, mas é mostrar que eles não precisam ter medo de errar. Né? Sim. Eles precisam ter medo de não tentar, porque aí o bicho pega, né? Porque de não ter medo de falar, você tentou ser o melhor, mas medo de errar não. E eu queria saber um pouco de cada um, começando pelo Bruno, o que você acha que isso é interessante para quem está ouvindo, um diretor de criação, como se cria um ambiente para favorecer a criatividade, não só em agência de propaganda, isso é bom que se diga. A gente estava tendo uma conversa muito interessante lá na UCDB com o mestre Giliano, e ele contou pra gente de uma tese que ele estava escrevendo sobre níveis de produtividade versus nível de estresse que a pessoa, sabe? Então, esse ambiente que ele é criado, ele não pode ser muito estressante pro cara, um fardo muito maior que ele possa carregar, porque aí ele vai travar. Se desestimula, né? Ele não vai conseguir fazer, mas também não pode ser um ambiente muito soft, que o cara tá na zona de conforto dele. É como um violão, a corda frouxa não dá som e muito... Então, o maior desafio é a gente criar esse ambiente que consiga modular isso e ter um nível de estresse perfeito para que a gente consiga produzir. Um estresse perfeito. É um estresse pode ser algo falar isso, baixo. mas eu tô entendendo perfeitamente. Mas é difícil. Para que a gente consiga produzir isso melhor. Perfeitamente. E isso motiva a gente quando a gente tá nesse nível interessante, né? O maior desafio, eu acho que é esse. Eu concordo, porque quando a gente tá naquele jobzinho maneiro ali, você meio que relaxa, né? Tipo, isso aqui tá tranquilo. Mas quando vem um desafio, uma campanha maior, você sabe o impacto que ela tem, a importância que ela tem pro cliente, pra agência, aquilo te força a dar um passo adiante, né? Aí. Eu acho que o ambiente tem que ter esse equilíbrio realmente, porque senão fica muito easy ou muito hard e não dá certo. Por exemplo, eu sei que eu não posso colocar um job com muito tempo pro criativo fazer. Tem toda a razão, mas juro. O prazo é nossa musa, não tem jeito. Não adianta, você tem um mês pra fazer isso aqui. A gente passa uma coisa... Fala, Felipe, como que é o ambiente? Não, eu acho que assim, o ambiente, que nem a Cami falou, ele não pode ser tão soft que a gente fique naquela nossa zona de conforto sem dar um passo à frente, mas ele também não pode ser tão hard que a todo tempo a gente tenha medo de errar, que a gente tenha receio de errar, não medo de errar. Porque o erro também é permitido, e do erro que a gente consegue fazer uma coisa criativa, que a criatividade sai. A gente estava até comentando, eu e a Cami, quando a gente pega alguns projetos juntos, a gente vai conversando e fala bastante besteira. Vai trocando ideia, vai trocando ideia. Porque faz parte do nosso processo criativo. E até que saíram algumas legais. Sim. Algumas boas. Das bobeiras brotam coisas boas. Das bobeiras brotam coisas boas. E a gente escreve muito e tal, gruda nas paredes e vai vendo depois o que acontece. E isso o ambiente propicia que a gente faça isso justamente por conta disso. Porque a gente não tem esse receio de errar. Receio de alguma coisa não dar certo, mas lá na frente a gente sabe que a gente vai absorver algo que se torne algo criativo, interessante. Eu acho que essa liberdade também é fundamental, sabe? Liberdade de conversar entre as pessoas, liberdade de conversar com atendimento, liberdade dentro da agência como um todo, Exato, sabe? De você exato. poder falar suas dificuldades, de trocar experiências. Não, e o próprio ambiente corporativo, entre aspas,
ser leve, né? Sim, exato. E você ter os seus momentos de bobeira, igual a Exato, gente é. tem, os seus escapes, os seus bolos da tarde, com as conversas produtivas. Eu acho que isso também é essencial para o ambiente se tornar produtivo, criativamente falando. Eu acho que isso daí, eu sei que para você, eu já ouvi seus vídeos, é um desafio para você criar esses ambientes, é uma coisa de estudo muito bacana. O que você tem, eu acho que você estuda experiências de outros lugares e o que funciona, o que não funciona, assim. Até para deixar bem fundamentado, né? A gente está falando sobre os espaços criativos, né? Tem lá em Porto Alegre tem um grupo de estudo de criação. Eles têm um grupo de pesquisa de criação publicitária. Eles só fazem isso na vida. Eles têm uns 20 artigos sobre isso. Só sobre espaço criativo, a importância do espaço para o exercício da criação publicitária. Olha. Então, só para amarrar isso daí. Sim. Mas o que acontece, como eu tenho lidado com isso? A percepção que eu tenho, ela vem lá do ensino médio. A nossa sociedade, infelizmente, ela é regida pelo gabarito, né? Pelo Sim. sucesso e não pelo fracasso. E eu sou ao contrário. A minha fórmula do sucesso é fracasse mais rápido, mais vezes mais rápido que você vai chegar no sucesso. Porque, na verdade, parafraseando, né? Então, a verdade que funciona na nossa vida é assim. Para vocês chegarem e nós chegarmos onde nós chegamos hoje, termos um certo sucesso, algum sucesso, a nossa prateleira de sucesso é 3 e a nossa prateleira do fracasso são 73 mil. Sim, É muito mais fracasso. O normal é dar errado. Normal é dar errado. O normal é dar errado. E o exceção é quando é sucesso. Então, para ter uma ideia na rua, bem executada, bem feita, que vai acertar o público da maneira correta, que vai falar a coisa correta, tem muita ideia que foi descartada, Sim. que foi feita, que as pessoas não estão sabendo. Então, para essa uma ideia virar uma websérie, para essa uma ideia ganhar o prêmio Blink, para essa uma ideia ganhar o prêmio Morena, para essa uma ideia ganhar qualquer coisa, ou para essa uma ideia funcionar como um mecanismo de comunicação, tem muita ideia que foi descartada e esse processo as pessoas acabam não vendo. Isso E a gente tem que valorizar a experiência como um todo, e aí esse é o grande desafio da universidade, que na universidade nós temos o desafio de como eu faço a avaliação do processo. Interessante. Então, eu estou tentando mudar a minha maneira de avaliar o aluno. Eu estou tentando avaliar o aluno pelo processo e não pelo fim. o resultado O final. resultado É importante? Sim. Mas ele é só uma etapa do processo. Ele não pode ser a nota. A nota precisa ser de processo. Então, eu estou combinando essas coisas ainda na universidade, ainda estou implementando, tentando encontrar o melhor caminho, porque, por exemplo, para a criação publicitária, o resultado final, ou o resultado da peça pode não ser a coisa mais importante, porque se a pessoa entender o processo, é bicicleta, ela vai andar todo dia, vai errar, vai cair, e um dia ela vai começar a acertar. Então, se ela souber o processo, eu mando ela pro mercado sabendo o processo. Sim. E aí tá tudo isso. bem. Porque o raio cai às vezes, sabe? A ideia criativa às vezes ela vem. Eu não tenho como explicar isso e acho que ninguém consegue. Às vezes você vai ter uma super ideia maravilhosa que você vai resolver aquele job super rapidinho, sabe? Sim. Aí você vai, ver a boa ideia de primeira. Ela vem, você vai parar, olhar, ver se ela é boa mesmo, se distanciar um pouco, que é bem importante, né? Para você se desvincular emocionalmente da ideia que você teve, daí você volta para ela, não, realmente ela tá sólida, tá legal, agora vamos aplicar isso. Isso acontece, mas acontece raramente. E acontece na faculdade? Sim. Só que se ele se acostumar a resolver isso tudo de última hora... Nossa. Aí você vai criar uma pessoa que vai depender sempre desse único raio, né? Que nunca vai cair. Sempre vai cair. É muito mais difícil. Parece que foi combinado mesmo, assim. A gente tá falando do antes. E a gente fala assim, antes de sentar o bumbumzinho na cadeira, você tem que ter repertório. Antes de sentar o bumbumzinho na cadeira, aquela empresa tem que ter criado um ambiente favorecido. Sim. E o durante, você sentou, e aí eu quero falar uma coisa que você acabou de falar, que aí eu acho que não tem segredo, quantidade vem a qualidade. Da quantidade vem a qualidade, né? Eu acho que a Camila falou assim, nossa, essa campanha aqui, não sei o que lá, brincando, foi um parto para mim. E ela foi mãe. Existe a dor da criação, existe um sofrimento que eu não quero que as pessoas sofram, mas é inerente. Um dos meus primeiros diretores de criação, Carlos Domingos, né, que ele me forjou assim, ele trabalhou na DM9 há muito tempo, e ele me explicou assim, de um jeito muito interessante por que da quantidade vem a qualidade. Ele fala assim, as primeiras ideias, qualquer pessoa vai trilhar algo comum, as primeiras ideias, né?
E ele falou, você tem que tirá-las da frente. Ela falou assim, imagine que as ideias, elas entram na sua cabeça em fila indiana por uma porta, né? Então você tem que deixar essa entrar para outra vir, tem que deixar essa entrar para outra vir. E assim, entendeu? Então, quando a gente ia fazer títulos, ele falou, você coloca uma página, fonte Arial 12, escreve 5 títulos, você vai fazer isso 10 vezes. E ele pegava e contava, até dar 50 títulos, senão ele não ia ler. E isso daí foi me forjando. É claro que o tempo vai passando, você vai ficando mais, né, com uma experiência, mas da quantidade sai a qualidade. A gente tem que cavar fundo, né? E você falou isso num... Eu vou deixar você por último de novo, porque eu gosto das suas opiniões. Acho que a gente encontrou um Ele novo... fecha, ó, muito bem. Eu também gostei desse. Uma cadeira fixa. É uma cadeira fixa. Olha, vocês não convidam que eu venho, tá? Tem esse Ó, problema, o Felipe, eu queria deixar o Felipe agora, porque o Felipe é o que ele tá mais tempo comigo e ele tá amadurecendo comigo isso, então ele sabe disso. Então, sempre que chega uma pessoa nova na agência, ele já prepara, ó. Se prepara que já vai ter que fazer 20 roteiros e a pessoa vai Não, ter que fazer. exatamente sobre esse fato que eu ia falar, assim, logo quando o Dona chegou na agência, ele chegou, reuniu a equipe de criação, a gente era em 2, 3 na época, e daí ele falou, ó, é o seguinte, a gente tem um job de um cliente que é o Natal, é um grande job, tarará, e cada um vai escrever 10 roteiros para daqui 2 semanas. Pô, 10 roteiros em 2 semanas... Bacana, você consegue. Só que a gente estava tão desacostumado àquilo que eu olhei e falei, esse cara é louco. Esse cara tá achando que a gente tá em São Paulo, 10 roteiros em 2 semanas. E com o tempo eu fui vendo realmente que é isso. Quando a gente fala que a criatividade é músculo, e músculo só funciona quando você trabalha ele, é isso. É você praticar, 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 até a hora que vai sair uma coisa legal. E a gente tem lá na agência, a Cami passou pelo batismo ano passado, de que a gente pega esse job hoje, só que hoje já são 20 roteiros. Talvez esse ano seja 30. Não dá ideia. E a Eu gente... já não quero mais trabalhar. Só que virou uma coisa tão... Virou uma coisa folclórica, mas tão gostosa, porque a gente sabe que durante o processo a gente sofre. A criação também tem um pouco de sofrimento. Só que na hora que sai pronto, você olha aquilo e fala, mano, é muito legal o resultado desse processo todo de fazer, porque você sabe que dali vai sair uma boa ideia. E esse processo é igual o Dona falou, vem em fila indiana mesmo. As primeiras ideias, geralmente, elas são mais rasas. Isso não só para roteiro, né? Também para criação, para arte. A gente geralmente começa pelo mais fácil e aí a gente vai forçando o nosso cérebro até chegar naquilo que seria o mais diferente, o mais criativo. Eu acho que eu também... Eu falei, meu Deus, 20 roteiros, socorro. Eu nunca tinha escrito roteiro na minha vida. Exato, é. E aí tinha mais isso ainda também. Tem mais isso. Aí eu falei, tá, vamos meter a cara e fazer. E aí eu fiz, e depois a gente ainda fez mais. Enfim, foram 30 no final das contas, a gente tinha quase 100 roteiros na mão pra gente escolher um. Então, não existe outro jeito. É fazendo. Então, esse é o bom e velho sentar e fazer. Exato. E hoje a gente já sabe que a gente precisa fazer isso para esse job. Então, eventualmente, durante o ano, quando a gente tem alguma ideia, algum insight, alguma coisa que a gente vê ou que a gente busca no nosso repertório que lembra que a gente vai precisar para essa campanha, a gente já escreve. Então, a gente já vai armazenando ali algumas ideias ao longo do período para a gente poder, lá, a hora que for chegando mais perto do prazo, a gente já tem algum repertório também, né? Eu acho que a gente encontrou um item a mais no processo criativo do Ado, que é 1, sentar a bunda na cadeira, 2, fazer de novo, e 3, aí fazer acontecer, né? Mas eu percebo que essa repetição, pensar de novo é assim, escrevemos uma coisa, escrevemos outra, pesquisamos, conversamos com pessoas, temos uma combinação enorme de palavras e de ideias para fazer, quanto mais a gente faz, mais a gente coloca essas combinações à prova, né? Não era a forma que eu trabalhava anteriormente, e a gente percebe como que isso acaba apurando muito mais o nosso processo final. Estava dando uma olhada, saiu um filme recentemente, o Toy Story, e o primeiro ele lançou em 1995. E eu estava vendo, o John Lasseter, ele fazia parte de uma companhia que era independente e trabalhava para a Disney, né? Então a Disney foi lá e contratou eles para fazer. Eles tiveram muitos problemas durante a produção. Eles trocaram o personagem principal, que era um boneco de chumbo. Aí entrou o Woody, que na verdade ele era um ventríloco, e ele era muito maior, e o Buzz ele era pequenininho, então a característica do Woody, ele era mais vilanesco, né? Então eles mais seguiram, fizeram todo o roteiro, pré-animaram o roteiro, pegaram todas as locuções, foram apresentar o roteiro para a Disney odiou. Falou, cara, esse filme não vai passar, eu odeio esse Woody, esse cara não vai dar certo. Cancelou toda a grana da produção e falou, esse filme não vai mais sair.
E aí eles voltaram, jogaram tudo fora, reescreveram o roteiro inteiro, né? E aí eles pensaram novamente tudo e apresentaram e foi um sucesso. Um filme que custou 30 milhões e vendeu e Olha, faturou 350. Isso que o Bruno né? falou, tem um livro muito bom que chama Criatividade S.A., que é Sim. a história da Pixar e é obrigatório para quem trabalha. Obrigatório. E, assim, dando gancho no que você falou, tem um produto, não sei se vocês conhecem o WD-40? Sim. Opa, Isso de Pô, conhece. Usa pra Meu quase Meu marido é tudo. motoqueiro, Usa pra quase conheço. tudo na Ele vida, tem sabe? mil Assim, utilidades. nossa, tá com um negócio, usa WD-40, sabe? Ah, tô Sim. por exemplo, passar o cachorro no domingo, você WD-40. Você usa WD-40. Você sabe por que chama WD-40? Alguém sabe? Não. Ele é o Water Dispenser, é o WD. O que é o 40? Olha, não sei. Número de tentativas até a fórmula dar certo. Se Não fosse acredito. WD-34, já pensou, da 34 eu desisto, não vou fazer mais. Cansei, não quero mais fazer. Não eu vai dar desisti, certo. não tinha o WD-40, que deve ser o Sensacional produto isso. mais vendido no mundo Nossa, para verdade. aquilo que ele faz. Sabe? Então, assim, a fórmula WD-40, a pessoa sentou a bunda na cadeira e 40 fez vezes. 40 vezes. Ela só precisava acertar uma vez. Ela acertou aquela vez e aí foi pro mercado esse produto que é realmente muito bom. Sim, ele não é só muito. famoso, ele é realmente muito bom e ele serve Pra muitas coisas. para muitas coisas mesmo, desde Não é merchan isso aqui. não é viu? Não. merchan. E se for, se o pessoal estiver escutando, a Não. gente tem, depois passar uma conta do banco. Eu duvido que seja melhor que a Arnica. Não. Então, a Nica já é espiritual Outra o negócio. coisa. Você está envolvendo Tá bom, os tudo bem. astros e as outras coisas, né? Enfim, então, é importante que as pessoas até conheçam essas pequenas histórias, como por exemplo, olha, o filme do Toy Story, que é um mega hiper sucesso, ele esteve a ponto de dar errado. Exatamente. Alguém insistiu e falou assim, não, peraí, a ideia é boa. Eu só preciso refinar essa Vamos ideia lapidar. e vamos lapidar. É isso aí. Então, isso na faculdade é importante. Eu conseguir olhar para uma ideia mal executada, mas que tem uma veia criativa com futuro. Sim. Então, basear a nota não numa execução mal feita, Mas na ideia. mas numa sim. ideia criativa. Então, isso e assim, também baseado no processo e na quantidade. Então, quando eu peço ideia para as pessoas, eu falo assim, olha, cara, eu trouxe aqui uma ideia para você ver. Eu falo assim, amigo, eu não vou nem olhar. É assim mesmo que você fala. Não vou nem olhar. Ué, pergunta, eu tô com um aluno aqui do meu lado. Letícia tá aqui no estúdio. Tá aqui no estúdio, ela Fala, fala olha, pra você Letícia. como é que é. Fala assim, não, eu tô aqui com uma ideia, quero te mostrar e tal. Eu falo assim, não, legal, então pode sentar lá e fazer mais umas 4, 5, daí você volta aqui pra gente discutir dentro dessas 10 aqui que você tem. Isso assim, lá na faculdade eu sou bem brando, peço só 10. Tá tranquilo vendo? aí. Tá bem Tá tranquilo. fácil, gente. Pra 10. gente gerar de alguma coisa que é um pouco mais importante. Só que é muito difícil de explicar isso para as pessoas. E você falou uma palavra que eu achei genial. Existe a dor da criação, a dor do parto da criação. Sim. Fazer uma coisa que é tão emocionante, que emociona tantas pessoas, realmente é dolorido. É dolorido, mas não é menos prazeroso porque é dolorido. Não, isso é legal. Não Sim, é muito menos legal. prazeroso. É muito prazeroso Muito você legal. ver que uma coisa tão dolorida quanto o parto Deu que você certo. passou deu certo. E às vezes quando dá errado, você daqui a pouco, não agora que você está inserido no processo, você está percebendo, nossa, hoje minha semana foi terrível, os meus jobs foram todos recusados, isso mesmo. mas calma, daqui um mês, daqui 2 meses, daqui um ano, você vai olhar para aquilo e falar assim, não, mas isso aqui me fez crescer muito, e você acabou de citar isso. O seu Sim. diretor de criação, e você usou a palavra mais... Eu vou usá-la para minha vida agora. Forjar pessoas, né? Não mais formar. Eu vou trocar o formar por forjar na disciplina, porque acho essa palavra melhor. Você conseguir forjar um criativo hoje passa muito pelo processo de colocar na cabeça dele, olha, tudo vai dar errado. Sim. Para depois tudo dar certo. Então, as coisas vão dar muito mais errado do que vão dar certo, mas esse é o processo. Confia Todos nele. passam por Confia isso. no processo. Exatamente. E esse forjar vem de uma brincadeira que lá em São Paulo falava muito que é no fogo que se forja o aço, é verdade. E né? é bem por aí mesmo. Se até ele sofre, né? Por que a gente não vai Olha, sofrer? isso daí, acho que quando eu cheguei aqui, muitas pessoas perguntam como que é em São Paulo, como é que é em São Paulo, e eu sinto que a curiosidade vem e fala, mas como que sai tanta ideia boa, né? E eu não consigo transmitir toda uma experiência lá, mas eu tento sempre falar que a única coisa que eu aprendi lá, eu trabalhei com pessoas absolutamente, assim, sensacionais, eu não estou falando geniais, mas, assim, todas passam pelo mesmo processo dolorido. Todas. E eu lembro que eu já estava há muito tempo lá, trabalhei com pessoas sensacionais, eu vi que era sempre o mesmo processo. E até que um dia chegou um cara para fazer um trabalho na agência, um gringo lá, que ele chegou da rede que eu trabalhava. E
E o cara é sensacional. O cara ele fez um conceito do Underfield, do Ori. O cara é sensacional. Ele fez uns comerciais da Coca-Cola mais legais que eu gosto, que eu acho. Que o cara coloca uma ficha na vending machine e mostra um mundo maravilhoso. Ele é genial. Sim, dentro Cara daquela jovem, gira, tudo meu. Ele chegou lá, putz. ele era um ídolo. E aí eu falei, podia ter chance de criar perto dele. Eu falei, eu quero ver como esse cara cria, velho. Ele deve ser genial. Deve ser aquele tipo filme americano que coloca o pé em cima da mesa e tive uma ideia. Agora vai. Aí ele falou, ele quietinho, ele falou assim, tem uma sala pra eu usar? Eu falei, tem. Ficou numa sala lá, né? E aí a gente conversava, um dia eu entrei na sala, parecia uma sala de serial killer, assim, velho. Cheio de papel colado, assim. O cara não parava, assim, não parava. E eu falei, que bacana ouvir isso. Que esse cara genial, ele passa pelo mesmo processo dolorido que a gente. E ele chegava com 2 roteiros absolutamente geniais, assim, mas ele passa pelo mesmo processo. Isso me deu uma calma, falou, não existe isso, essa genialidade, é trabalho, é hard work, como você hard fala. Work. É Murilo Gans isso daí, na verdade. Hard work, papai. É hard work, papai, não tem jeito. Assim, não tem fórmula mágica pra nada. Você vai perguntar pra uma pessoa que escolhe o seu ídolo. Escolhe a pessoa que você mais gosta na vida, a pessoa que você reverencia como artista, como ator, como músico, como publicitário, como Muito legal fotógrafo. Escolhe qualquer pessoa. Aí você vai lá e pergunta pra ela, como você aprendeu a tocar violão? Nossa, Não, foram 2 horas por semana, durante 5 dias, sabe? Durante 5 semanas. Foram isso que eu aprendi. Não, foram 14 isso horas por dia, Todos não sei os quanto, dias todos da os dias, semana. durante não sei quantos anos. E aí eu fiquei assim... E algumas pessoas falam muito sobre isso. Eu vou citar 2 pessoas aqui. Uma vocês conhecem muito bem, não sei se o Dona conhece muito bem, que é o Michel Teló. Sim. O Michel Teló estourou, né? De repente, ele tá nessa desde os 7 anos de idade, tá? Exatamente. é. Tocando a sanfoninha, Tocando a sanfonia na né? noite desde os 7 anos de idade. Então não é de repente, não. Não. É o fruto de um monte... E tem um Muito monte de trabalho. gente que trabalha tanto quanto ele, é tão talentosa quanto ele, que vai ter uma carreira sólida localmente, que vai ser um bom músico localmente, que vai tocar na noite campograndense, e nem por isso é menor, nem por isso é pior. Sim. Você pode ser um bom publicitário e nunca sair de Campo Grande. Exatamente. Nunca, você Nossa, não precisa falar isso, muito legal, muito muito precisa, legal você você vai ter falar uma isso, carreira porque- sólida, bacana, legal, super criativa, intensa e nunca sair da cidade que você mora. Não tem essa necessidade, né? Sim, Então, concordo. de você ficar almejando um lugar ou outro, você querer fazer o caminho inverso. Então, esses processos de criação, quando você vai perceber, você vai conversar com as pessoas, eles são todos parecidos, né? É hard work, 14 horas por dia, não sei quantos dias, não sei quanto tempo, e são muito similares. E a dor, ela existe. E foi Sim. muito legal isso que você falou, porque a gente tá falando de um micro-universo de publicidade e propaganda, mas a gente pode falar de música, a gente pode falar do advogado, a gente pode falar do artista, de qualquer um que tem uma história de sucesso e se baseia muito nessa história, né? Aquele Malcolm Gladwell, aquele escreveu aqueles outliners, que são as pessoas fora da média. Ele tem uma teoria que as pessoas geniais como os Beatles tiveram tipo 1.200 horas de treino. É super interessante. Falou, antes do Beatles estourar, ele tocou em Hamburgo, eles tocaram pela Europa há tantos anos, e ele tem um estudo sério sobre isso, sobre os outliners, né? O Malcolm Gladwell. E é muito legal isso. É sensacional. Eu vi o documentário da Serena Williams também. Isso. E aquilo genial. chega a ser dolorido na gente. Porque ela tava. E o documentário fala do processo dela pós-gravidez, né? Então, assim, ela já era incrível, ela já tinha uma performance, mas ela teve que começar o processo tudo de novo, para se readaptar. E tem a dor do processo, Tem. né? Ela precisou se reinventar, abrir mão de uma série de coisas para chegar onde ela tá. Então não é simples, ela não ficou meia hora lá treinando Não ficou. tênis, ela E eu passou por sei um que eu processo. sei que eu vou acabar chocando algumas pessoas por um negócio que eu vou falar aqui agora. Eu vou chocar um pouco as pessoas, assim, porque eu gosto muito de rock and roll. Rock and roll é minha fonte de entretenimento. Mas eu assisti o documentário do Justin Bieber. Vou dar um tempo para todo mundo respirar. Letícia, você Tirem faz as essa crianças faculdade, da Vou dar Letícia. tempo para todo mundo respirar um pouco. E olha, eu tinha uma opinião formada sobre ele. Eu tô falando do Justin Bieber há de 5 anos, 7 anos atrás, tá? E esse é um menino, não é uma criança. Você vê a criança abdicar de uma certa fase da vida para poder fazer o nível de profissionalismo envolvido e de como esse rapaz teve que trabalhar 14 horas por dia por um período muito longo e todos os investimentos que foram feitos pessoalmente por ele e pelas pessoas que estavam em volta dele é realmente impressionante. Assim, não só ele, né? Você pega o documentário da Katy Perry,
Mesma Idem. coisa. A da própria né? Anitta também. Pega o Da da Anitta, Anitta, né? Exatamente. Então as pessoas elas têm essa ideia assim, de preciso ver repente a Anitta surgiu. Não, Aí eu não. escutei uma frase agora da Isa, sabe a Isa? Isa Sei. que é sensacional, né? Sensacional. Eu escutei uma frase dela falando, e aí a Isa estourou, né? Também tem um trabalho muito bacana, mulher bacana, inteligente, legal. Eu não encontrei o defeito dela ainda, mas calma. Também não. Somos É, dois. E aí ela me soltou uma frase assim, ó. Aí eu tô aqui sendo jurada do programa fulano aqui, do programa Aham. que ela é jurada lá, e eu tenho que fingir normalidade com o Gilberto Gil do meu lado. Olha que legal. Sabe assim, fingir normalidade. Não, estamos aqui, eu e o Gilberto Gil, aqui estamos aqui sendo jurados do programa, e eu tenho que interagir com o Gilberto Doido Gil, pra cantar te junto com o imitar. Gilberto Gil. Isso deve ser uma coisa maluca, né? De repente senta do seu lado aquele diretor de criação que você acabou de falar. Sim, E aí sim. você descobre que aquela pessoa pensa, tem um pensamento muito parecido com o seu. Pois o meu processo de criação é muito parecido com a pessoa que trabalha lá em Isso Nova mesmo. York. Muito legal. isso. Sim. Poxa, então dá para ser super criativo estando em Campo Grande, em Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã, em Vinhema, onde você quiser. Só que você precisa batalhar para isso isso, mesmo. ter a dor Exatamente. correta e caminhar. Então é um processo, não tem. É por isso que chama processo criativo, né? Processo Sim, criativo, né? senão chamaria atalho criativo. A gente já caminhou pelo. A gente falou um pouco do antes, falou desse durante, e você já caminhou um pouco pro depois. Dessa sensação prazerosa de chegar numa ideia, né? E eu acho que isso faz tudo valer a pena, né? Eu queria ouvir um pouco de vocês, mais experiência pessoal. Como que é? Por que vale a pena cavar tanto, sabe? Felipe, por exemplo, por que vale a pena? É importante que a gente tá falando muito, meu Deus, quem tá ouvindo a gente, eu não vou trabalhar aqui, é muito, só tem que trabalhar mas tem alguma coisa, A gente se sabe? diverte bastante. Eu também. falo, vamos falar do depois que você levantou o bumbum da cadeira e fez, né? Qual que é a... Por uma única razão, assim, você vê que todo esse processo que você sofreu, que você rabiscou, valeu a pena e que você evoluiu. Que você, desde a primeira ideia até a ideia final, até o produto final, ficou uma coisa que você ou esperava mais, entendeu? É uma coisa, é o processo final, o produto final, ele tem que te orgulhar, ele tem que te olhar e falar, pô, eu evoluí desde o começo e agora cheguei num resultado que eu queria. Então, é justamente por conta disso, assim, sabe? Eu acho que uma coisa que também é muito legal é reconhecimento do cliente. Né, quando ele se orgulha do trabalho que foi feito para ele, Ótimo. que ele agradece, que ele vê resultado naquilo que a gente fez e que aquilo tem um benefício para ele de alguma forma, ou até supera as expectativas, como o Fê falou. Isso é muito gratificante, né? Porque aí você vê que o seu trabalho teve uma finalidade, uma razão, um propósito, que você atingiu o seu objetivo ou superou o seu objetivo. E é para isso que a gente trabalha, olha, né? bom. Então dá aquela sensação de orgulho, de trabalho bem feito, de missão cumprida. Eu acho que esse sentimento é muito bacana. E é isso que move a gente, né? Exato. É você querer fazer o melhor e atingir os melhores resultados e a satisfação do cliente, o brilho dos olhos do cliente, né? Eu acho que isso é extremamente Eu vou passar pro satisfatório. Bruno, mas antes eu queria falar uma coisa que ela falou interessante. Eu acho que tem esse prazer pessoal nosso, mas eu trouxe aqui escrito uma frase que eu falo do depois, do Bill Bernabé. Quem não sabe quem é o Bill Bernabé, tem que estudar. Ele é o pai da propaganda moderna, é o Madman Master, assim. E ele tem uma frase que eu escrevi que é: a boa publicidade aumenta vendas, a grande publicidade constrói fábricas. Isso é uma frase muito legal, mas tem outra frase que eu gosto também. Tem um grande redator brasileiro, que chama Neil Ferreira, e ele escreveu um comercial que todo mundo lembra do menininho de vendas e passava a mão no presunto. Esse não é. Esse também não é. E aí ele via que era alto relevo sadia. Esse daqui sim é sadia. E ele entrou pro hall da fama do Clube de Criação e na apresentação dele estava o dono da Sadia na época, falou: esse comercial me fez construir 3 fábricas. Eu falei, meu Deus, isso é o maior elogio que eu posso ouvir. Então eu vejo como também, né, todo esse trabalho de escavação, essa forma essa forma de recompensa, né? Rapidinho. É só uma frasezinha também. Antes da gente pensar em ganhar prêmio, a gente tem que pensar em resolver o problema do cliente. Sim, E a gente sim. tem que pensar justamente nisso. É. E uma coisa muito legal que você falou, Felipe, é uma palavrinha que eu acho que une todas essas situações que a gente falou até agora, que é o evoluir, né? Então, o processo criativo ele nos permite evoluir, independente do trabalho que a gente esteja fazendo, né? O tentar bastante, ele nos permite isso. E a gente também tem outro desafio, a partir do momento que a gente concluiu aquela tarefa, que é ir para a próxima e não perder o ritmo Exato. e continuar, porque a gente tende, né? Concluímos a tarefa
abaixar Sim. e tal, mas não, a gente não pode perder isso daí Tem e razão. continuar, né? Sim. Ado, para os seus alunos, assim, o que você tenta passar? Eu acho que você tenta passar esse processo. Como que é esse depois, sabe? Como é que você fala sobre isso com eles, assim? Eu falo, tem que falar, né? Na verdade, assim, é difícil, tem que falar. Mas tem umas coisas que às vezes são um pouco duras de falar. Sim. Publicidade, né? Criação publicitária e agência, enfim, o universo da publicidade não é para todo mundo, né? Assim, você precisa ter uma resiliência importante para trabalhar nela, você precisa gostar demais de publicidade. Sim. Não dá para trabalhar com publicidade detestando ela, né? Eu conheço alguns amigos meus que trabalham em profissões X, Y, Z, que não gostam muito do que fazem, ou porque o processo é muito repetitivo, ou porque a profissão em si não é prazerosa. Ela dá dinheiro, ela propicia uma vida estável para a pessoa, mas a pessoa não vai trabalhar com sangue no olho. E aí, quando eu tô lá na faculdade, a verdade mesmo, né? Sem enfeitar nenhuma, sem ficar aqui fazendo nenhuma, eu vou falar a verdade mesmo. A verdade é que você só vê esse brilho no olho, esse sangue no olho em poucos alunos. Você não pode investir mais ou menos neles, porque você tem que dar a mesma atenção para todos, estar disponível para todos, mas eu consigo perceber, assim, nitidamente, quem é que vai dar certo e quem é que não vai dar certo. Isso Não vai muito dar verdade. certo no sentido assim, É verdade, olha, né? essa pessoa não vai ficar sendo publicitária, não é que vai dar errada a vida, não, depois ela vai encontrar um outro caminho, ela vai encontrar uma outra profissão, ela vai fazer alguma outra coisa. Eu consigo ver isso de longe, sinto o cheiro de publicitário. É verdade. De longe, Olha, cara. eu vou citar uma coisa do seu vídeo também. E quando você detecta isso, acho que você percebe aquilo que você falou. Caramba, eu não vou falar um termo, não sei se as pessoas, mas do funcionário público, né? Eu não acredito uma pessoa que quer funcionalismo público só para a estabilidade. Para ganhar dinheiro, Né? para poder Pode ser financiar outra a sua profissão, pode vida. ser médico, às vezes o médico. Eu cara, não conseguiria. Né? Isso Não seria é do meu feitio isso, sabe? Então eu falo isso pro meu aluno. Eu falo isso para ele, olha, você tem que gostar disso. Se você tá aqui, se você agora é aquilo que você gosta, você precisa ter esse sangue. Você precisa ter esse sangue no olho, você precisa gostar, você tem que ter tesão. Se você não tem tesão com publicidade, então eu vou te falar real. Você vai se formar e você depois vai escolher um outro caminho, porque você só está aqui para receber um diploma, porque você foi forçado por algum motivo a fazer publicidade. É justamente, não publicidade, mas fazer faculdade. Por isso que eu digo que é muito injusto para o adolescente entrar na universidade com 17 anos. Sim. Eu acho tão injusto isso. A pessoa entra muito nova, ela entra muito instável. A gente alongou Mas o processo muito. de saída de casa dos pais, então nós alongamos a adolescência por mais alguns anos. Então essa pessoa, ela tá mais imatura. A gente tem que também Sim. entender e não recriminar. Falar, nossa, mas agora as pessoas são imaturas. Ai, esses millennials, né? Meu Deus, esses millennials. Todo Gente, mundo essa é é. a sociedade. É. Desculpa, você vai fazer o quê? Você vai Bom, mudar eu gosto que todas você falou as isso, tem pessoas do razão. planeta? Não vai dar. Não. E vamos parar de E vamos generalizar parar os de millennials generalizar, também, né? sabe? Tem Eu millennials acho- e tem millennials. É. Então, você tem que aprender que eles estão vindo um pouco mais imaturos e que algumas pessoas vão demorar um pouquinho mais para se encontrar e que, às vezes, a faculdade que ela está fazendo naquele momento é uma faculdade transitória. Sim. Mas, Olha, olha, eu estou interessante. fazendo a publicidade, mas não é a publicidade que eu quero. Ou então ela fez arquitetura, mas, opa, agora eu vou fazer publicidade. Eu Às tenho vezes, no vários meio do alunos caminho, que ela fazem. descobre. Elas vão Descobre outra encontrando, que também é processo. Sim. Exato. De novo, Sim. nós vamos voltar lá no começo É. e falar de processo. Então, também é um processo de formação. Sim. Então, quando eu identifico o aluno que tem esse sangue, que quer, e às vezes não está atrelado à habilidade, não está atrelado à competência e nem à qualidade. É só querer mesmo. É só que eu acho. Essa isso pessoa, ela entra na minha lista de Aham. próximos indicados para o estágio. Muito bom. Ela é Pô, a assim gente vai que precisar você dessa entra. lista do Adam. Não, e a É gente assim sempre pede pro As lado. pessoas me e aí, perguntam manda assim, aí. sabe? Como é que você faz indicação para estágio? Eu faço indicação para estágio para pessoa que quer. Sabe a Exato. pessoa que quer? Você Porque quer? quando Tem ela sangue quer, no ela olho? vai Tá querendo pra atrás. caramba? É. Então tá bom. Então esse é o critério de entrada, Sim. por exemplo, na agência experimental. É. Eu gosto que você falou isso porque você desmistifica muita coisa que a gente falou, não é G, não é só trabalho, isso é muito legal. A gente não tem muito tempo, mas eu queria fazer uma pergunta pro Ado, depois eu queria... Parece que é uma bobagem, mas a máquina vai substituir o criativo? Isso você fala, e vou falar, eu vi alguns cases de Cannes, aquele computador da IBM criando Rembrandt, tudo, e me deixou Watson. preocupado, Watson. Vai substituir a criatividade, o criativo? A gente vai ser substituído por máquina? Não, nunca, né? A criatividade nunca, né? Os processos, tudo aquilo que foi possível estruturar e automatizar, sim. Então, por Isso. exemplo, tem uma coisa que nós fazemos hoje naturalmente que os nossos filhos ou talvez os nossos netos não façam, que é dirigir. Porque dirigir é um processo automatizável, né? Ele é estruturado, ele é baseado numa ciência exata, uma matemática. A criatividade, a publicidade não é. Ela
ela vem de uma base de informações, e essa base de informações ela pode ser quantificada, estruturada, mas quando você vai fazer a geração de ideia, ela precisa necessariamente do fator ser humano. Então nunca vai existir alguém que substitua a máquina, que substitua o ser humano em tudo, e inclusive na criatividade. Mas o que vai acontecer com essas pessoas todas que estão trabalhando? Elas vão ter que encontrar coisas criativas para fazer nas suas próprias profissões. Daqui a pouco você vai descobrir o seguinte: a máquina e o médico, como vai ficar? Quando tudo tiver robotizado, automatizado, você vai ver que o médico vai entrar em outras áreas de pesquisa, descobrir outras formas de diagnóstico, desenvolver outros remédios, criar outras conexões que a máquina não faz. É isso aí. Ado falou por todos nós agora. Muito obrigado. Ado, obrigado. A gente queria agradecer novamente a Blink, a gente está nos estúdios Blink aqui. Queria pedir para todo mundo que está aqui ouvindo, continuar seguindo a gente no Spotify, YouTube, e principalmente deixar recado do que vocês querem ouvir, do que vocês acharam, tá? saber. Sim. Eu queria só uma pequena provocação de cada um de vocês, falando ou é um conselho que vocês venham para propaganda ou não. Eu quero que um pouquinho, Felipe, dê uma provocação final aí, por favor. Tentem, errem e que tudo vai dar certo no final. Vai que vai. I believe I can fly. Eu diria, pensem como iniciantes. Abram a mente para novas possibilidades, estudem, busquem, absorvam. Eu acho que tudo que vocês conseguirem buscar de novo vai só agregar para vocês. E reforço o que o Felipe disse. Tentem. E tentem de novo e de novo, até vocês acharem que deu certo. E ter certeza que a gavetinha nunca vai ficar vazia. Exatamente. Exatamente. E nunca completamente cheia. Também. Né? Sempre vai poder caber Tem que coisa pra gente renovar, aprender né? mais. Não adianta também Exatamente. deixar lá. É isso aí. É isso, vamos finalizar esse nosso terceiro episódio. Achei muito bacana. O Ado, ele vai se tornar uma figura aqui. A gente não vai Frequente. conseguir deixar. Ado, favor, muito obrigado. imagina. E dê seu até logo aqui, por favor. Sim. Olha, na verdade eu queria dar o meu recado, meu conselho vai para os donos de agência. Eu queria que os donos de agência parassem de contratar as pessoas por competência e passassem a contratar pelos seres humanos, né? Passassem a contratar pela vontade de querer trabalhar e não pela habilidade que a pessoa tem só com Photoshop e Illustrator. Esse estagiário, estou falando do aluno, não estou falando do profissional. Estou falando do profissional é outro sentido. Estou falando da pessoa que eu estou diretamente ligado, que é a academia, que é o aluno. Você ficar buscando no aluno aumento de produtividade para sua empresa, porque você quer que ele execute coisas, não é a coisa mais correta. Eu gostaria que os profissionais, os donos de agências, entendessem que o aluno é uma pessoa em formação, e que você olhasse para o aluno: olha, quem dessas pessoas que me mandaram currículo, que eu vou chamar para entrevistar, quer mais? Quer mais. Essa que quer mais? Então contrata quem quer mais. Porque você vai filtrar o mercado, e você vai ter gente que quer, e gente que quer faz o mercado crescer. Gente que quer muda o mercado, muda as ideias do mercado, faz o mercado ser melhor. Que bom. Isso aí. Que lindo. Terminamos muito bem. Muito obrigado e até o próximo Boteco Bebop. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Um abraço. E este foi mais um Boteco Bebop.